Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Amém, meus amados. Muito bom quando nós estamos aqui para ministrar a semente que é poderosa para transformar o mundo. Essa palavra de vida, a palavra de Deus. E nós precisamos realmente considerar a semente, mesmo porque há tanta perseguição por essa semente, há tanta investida do inferno contra a palavra de Deus, que apenas uma semente, né? Mas o inferno, ele considera essa semente como valiosa para nós, e nós precisamos considerar muito mais valiosa, a ponto de nós recebermos, acolhermos, procurarmos entender a palavra e avançar nesse entendimento, reter a palavra, até que a palavra e você sejam inseparáveis. Até que nós sejamos inseparáveis. Né? A Bíblia diz que Jesus é o verbo que se fez carne. Nós devemos ser a carne que se fez verbo. Amém? Amém. Nós devemos ser a própria palavra aqui em operação. Né? E a palavra ela é fonte de vida para nós. Né? Em Provérbios capítulo 4 diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina os seus ouvidos. Não deixa apartar dos seus olhos, mas guarda no teu coração, porque são vida para aqueles que as acham. E tanta gente procurando vida onde não há, mas a vida está na palavra. Amém. E ela continua falando assim, olha, não apenas é vida para aqueles que as acham, mas é saúde para o seu corpo. Então não fique espantado se ao ouvir a palavra e ao você receber a palavra, você ser curado, você ser transformado. Porque a palavra é digna, a palavra de Deus é digna de transformação, ela é digna dessa operação e nós confiamos no Espírito Santo para isso, amém? Queridos, nós temos meditado muito sobre maturidade. O pastor Jean falou sobre crescimento espiritual semana passada. E nós não somente nós, falando na minha pessoa agora, mas como o Espírito Santo, como Deus espera que nós cheguemos à maturidade, cheguemos à plenitude da maturidade de Cristo, à estatura de Cristo. Isso é um contínuo, é um exercício, um treinamento contínuo. Cada um de nós talvez tenhamos as nossas metas pessoais de crescimento, de avanço, queridos, e essa meta número 1 de crescimento espiritual deve estar no seu top. Amém. Tem que ser o top 1. Sim. Né? Tem que ser o primeiro. Porque se eu prosperar seja a sua meta principal, você está errado. Qualquer coisa, mas se for crescer no conhecimento de Jesus, as outras coisas que eles vêm como consequência. Amém. A palavra de Deus diz que buscai o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Se você vai atrás das outras coisas, você vai penar, você vai sofrer. Entenda? Eu não estou dizendo que eu sempre reforço que nós vamos deixar de trabalhar, nós vamos deixar de fazer o que nós temos que fazer, mas que o nosso coração esteja em saber que dele vem todas as coisas. Amém. Ele é digno. Amém. É mais que uma canção, né? Tem que ser uma prática diária de sabedoria, entender que Jesus, Ele é tudo que precisamos. É Ele que nos dá força para viver. E talvez, e eu creio, não digo talvez, porque a gente não gosta, mas quando você está no seu maior estado de fraqueza, você pode estar numa maior oportunidade da sua vida de crescimento. Uma maior oportunidade de avanço. Porque quem acha que está conquistando na sua força não está avançando, está regredindo. Amém, irmãos? Em Gênesis, eles estavam construindo uma torre, tocava o céu, né? Como eles estavam obstinados a construir uma torre, a Torre de Babel, e todos nós conhecemos. Era um monumento maravilhoso. Olhar, nossa, que
que conquista, que vislumbre, que coisa maravilhosa, que torre, né? Igual a Torre Eiffel. As Olimpíadas lá, a Torre Eiffel era imponente naquela coisa de magnitude dos homens, de força dos homens. Mas Deus, queridos, não estava naquela construção daquela torre. Deus falou assim, os homens, eles vão construir porque eles são eles vão conseguir construir por causa da unidade deles. Mas o coração deles era um engrandecimento deles. Eles queriam ser grandes, queriam ser engrandecidos. Quando, queridos, o maior engrandecimento que nós temos que trazer para a terra é o nome de Jesus. A Bíblia diz que torre forte é o nome do Senhor. Então, quanto mais o nome de Jesus é exaltado na sua vida, mais você está cumprindo o seu papel, mais você está realmente no caminho certo. Porque se você considera o nome de Jesus acima de todo nome, então qualquer coisa que tente, qualquer nome que se nomeie, que tente atrapalhar a sua vida, não vai atrapalhar porque existe um nome acima. Amém. Amém? Qualquer nome de enfermidade, qualquer nome de principado, qualquer nome que é nomeado, não vai atrapalhar a sua vida porque você considera o nome que está acima de todo nome. Amém. Amém? Por isso, quando nós oramos no nome que está acima de todo nome. Amém. Não é impossível para Deus. E nós precisamos sempre rever os nossos corações, as nossas motivações. A nossa motivação, a nossa vida que é muito passageira. Quantas pessoas que conquistam tudo, mas não conquistaram nada. Eles perderam sua vida. Estava vendo um vídeo um vídeo que estava no Instagram, e é um lutador de UFC, se eu não me engano, ele falando de um grande ganhador, ele ganhou tudo, mas estava em depressão. Conquistou tudo, mas estava em depressão. Entende, queridos? Então, a nossa maior conquista, o nosso maior ganho, aquilo que Paulo fala, eu não vou me gloriar em mim mesmo, mas eu quero conhecer o Senhor. Eu quero ser achado nele. Eu quero ganhar Cristo. Nosso maior ganho é Jesus. Amém, irmãos? Por isso nós estamos aqui considerando essa palavra, entendendo isso. E nós precisamos entender que falar de maturidade, de crescimento espiritual, eu gosto sempre de citar Colossenses capítulo 2, quando diz assim, assim como recebestes a Cristo Jesus, assim andai nele, enraizados, edificados, confirmados na fé. Aí ele fala assim, crescendo em ações de graças. Você vai saber que você está avançando em Deus quando você cresce em gratidão. Cresce em expressões de gratidão. Porque gratidão envolve palavras, com certeza. Você expressa a gratidão, mas envolve também a sua atitude. Quando, por exemplo, você quer servir o Senhor por gratidão, isso é uma atitude de expressão de gratidão. Quando você quer honrar, pegar suas finanças que você recebe do Senhor e você quer honrar o reino, é uma atitude de gratidão. São atitudes que vão trazendo crescimento para a sua vida, porque você está enraizado nele. Entende que tudo está voltado para Jesus. Então, quando as nossas raízes estão se aprofundando em Jesus, se a gente fala de raiz, está falando por baixo da terra, né? Mas o que vai trazer? Vai trazer expressões de gratidão. É como uma árvore que floresce, ela está florescendo porque suas raízes estão aprofundando. E as flores antecedem os frutos. Amém? Amém. Tempo de florescimento é como tempo de gratidão, tempo de louvor, tempo de crescer mesmo nisso. Eu quero falar sobre o poder do benefício de um coração, o benefício de um coração grato, os benefícios de um coração grato. E como nós precisamos crescer em gratidão, entender sobre isso, como que tem a nossa expressão de gratidão promove respostas de Deus para nossas vidas também. Porque por mais que Deus faça por nós
retribuímos, entre aspas, a Ele. Nós retribuímos, entre aspas, a Ele. O que faz? Deus, Ele ainda corresponde à nossa gratidão. Isso é maravilhoso, entender isso. E eu quero falar sobre a libertação do Egito. A libertação do Egito é interessante porque quando Moisés está diante de Faraó, ele já havia sido chamado por Deus, e ele está diante de Faraó, o povo está aprisionado no Egito, o povo de Israel, e ele está diante de Faraó e transmitindo a mensagem de Deus. E ele fala assim, olha, Deus está falando para deixar ir o povo dele, para que eles saiam daqui e façam uma festa no deserto, uma celebração a mim, cultuem a mim. Sabe, Deus é um Deus de festa, de celebração. Deus é um Deus que, a verdade, a primeira festa já foi dentro do Egito, a Páscoa, que foi instituída depois como uma das festas. E as festas sempre têm um fundo de representação a Jesus. A Páscoa fala de Jesus, fala do Cordeiro que foi morto para que esse Cordeiro recebesse o juízo que estava sobre o povo e o povo fosse liberto. Amém? Amém. E assim foi a Páscoa. Então Deus queria que eles celebrassem uma festa no deserto. Queridos, não é comum você celebrar festa no deserto. Amém? Então, por isso que crescimento envolve, esse crescimento de gratidão envolve um coração que realmente quer viver agradecendo a Deus, independente da circunstância que você esteja vivendo. Amém. Porque maturidade é isso, é você ser firme e constante, independente das ondas bravias, independente dos terremotos, das tempestades que vêm com a sua vida, você vai permanecer firme, confiando nele. Amém. Porque, queridos, nós sabemos que se nós permanecemos sendo levados pelos ventos, pelas tempestades, nós somos inconstantes. Tiago, eu já tenho falado sobre isso. Ó homem constante em todos os seus caminhos, você imagina que vai receber do Senhor alguma coisa? Entende? Deus quer que nós venhamos ser firmes e constantes no propósito que Ele tem para nossas vidas. Amém. Deus não quer pessoas que desistam. A verdade, Ele não tem prazer naqueles que recuam. Amém? Porque o justo viverá pela fé. A palavra de Deus diz isso. E Deus nos chamou para isso. Amém. E é interessante que isso fala de crescer em ações de graças. O André pode colocar depois aí o título aqui. Já está até valorizar aqui o trabalho da minha amada esposa que está fazendo que seja aperfeiçoado, né? A gente tem que aperfeiçoado. Olha só que coisa linda. Os benefícios de um coração grato. Mas interessante que quando o povo de Israel ele sai do Egito, eles passam pelo Mar Vermelho, atravessam aquelas muralhas de águas, uns pés enxutos, eles depois celebram, eles cantam, eles dançam, mas passou um pouquinho, eles começaram a caminhar no deserto, eles se deparam com a sede e vão beber água num lugar chamado Mara, que significa amargo. E as águas eram amargas. E eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a murmurar. Quer dizer, era o contrário de gratidão, era murmuração. Eles começaram a reclamar, mas mesmo assim, como eles não estavam no tempo da lei, não havia punição sobre eles, havia sim graça, favor sobre eles, e mesmo assim Deus deu direção para Moisés, para que as águas se transformassem de águas amargas para águas doces, potáveis, para que eles pudessem beber. Da mesma forma, eles reclamaram de fome. Nós deveríamos voltar para o Egito, voltar para aquele lugar lá que a gente comia, e tinha isso, e Deus vai e envia maná. Quer dizer, era muita graça de Deus para com o povo.
Até que o ponto em que, você vê isso em Êxodo 19, eles estão no pé do Monte Sinai e Deus celebra uma aliança com eles, a aliança da lei. A aliança da lei era mais para mostrar para eles o quanto que eles eram pecadores, eles tinham uma natureza de pecado. E Deus não era obrigado a abençoá-los, porque eles se sentiam merecedores de bênçãos. Eles se sentiam justos em si mesmos. Mas Deus queria mostrar através da lei que eles eram pecadores. E eles eram dignos de punição. Então a lei veio para mostrar para eles essa condição. A lei revela a condição pecaminosa do homem. Quanto mais você está diante da lei, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, você vai ver o quanto que a natureza do homem é caída. E a verdade também é impossível obedecer a Deus no nosso corpo natural, no nosso corpo mortal, na nossa carne. Amém? A nossa obediência se dá por fé em Jesus. Você crê em Jesus. E então, eu quero falar desse contexto quando eles estão passando a celebração da aliança. Moisés sobe no monte, recebe as instruções, os mandamentos. E o primeiro mandamento era qual? Não fará outros deuses diante de ti. Moisés desce e instrui o povo sobre os mandamentos. Depois Moisés sobe novamente para pegar as tábuas da aliança que estavam sendo escritas em pedras. E nesse tempo que Moisés subiu ao monte, o povo falou assim, esse Moisés está demorando. Vamos fazer um bezerro de ouro. Quer dizer, o primeiro mandamento eles já pecaram, já transgrediram, que era fazer um Deus de um bezerro de ouro para eles adorarem, para dizer que foi esse Deus que tirou eles do Egito. Mas eu quero falar com vocês, queridos, o que está por trás dessa transgressão, desse primeiro pecado debaixo da lei. Queridos, sempre quando tem um primeiro acontecimento na Bíblia, tem um ensino significativo para nós. Como a lei da primeira menção, você vai ouvir a primeira menção de uma palavra, por exemplo, a palavra justiça, como nós falamos muito, fala em Gênesis 15, quando Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Para dizer o quê? Que a justiça é imputada a nós quando nós cremos, não como nós fazemos. Amém? Quando nós cremos. Então tem uma significação para se estudar a Bíblia. Olhar a primeira menção de uma palavra, um primeiro acontecimento. E aqui está o primeiro pecado debaixo da lei. Quando eles transgrediram. E eu quero falar sobre o que está por trás desse pecado. E, na verdade, eu vou abrir com vocês. A verdade, não vou abrir, André, não vou abrir toda essa lista de Êxodo 32, não, tá? Eu quero abrir com vocês Êxodo 24, no versículo 14, que eu quero ganhar tempo para não ficar somente preso nas Escrituras. Na NVT, Moisés havia transmitido a mensagem, os mandamentos para ele, e havia subido para receber as tábuas de pedra da lei, e ele deu uma instrução para o povo, antes deles pecarem e fazer um ídolo de ouro, de um bezerro de ouro. Diz aqui, esperem aqui até voltarmos. Disse Moisés aos líderes, Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver algum problema para resolver durante minha ausência, poderá consultá-los. Se nós olharmos em Êxodo, nós não vamos abrir aqui, mas em Êxodo 32, vai estar no esboço para vocês depois estudarem e meditarem. Êxodo 32, 1, diz que ao ver que Moisés demorava a descer do monte, Moisés havia instruído, vocês ficam aí, eu vou subir, vocês me esperem, Arão e Hur vai estar com vocês, mas Moisés demorou um pouco e foi o tempo suficiente para que eles fossem tentados para construir o bezerro de ouro. O que nós podemos ver por trás disso é que nós precisamos saber esperar em Deus, esperar na palavra dele.
Porque quem não sabe esperar na palavra dele vai ser tentado a agir segundo a sua força. Vai sempre querer dar o seu jeitinho, agir da sua forma. Querido, se você não tem a direção de Deus para algo, não faça. Amém? É muito importante nós termos paz para realizar as coisas. Se você não tem paz, ore a Deus para que você tome a direção e a decisão certa. Agora, mas o melhor caminho sempre é esperar no Senhor. E o tempo que nós ficamos esperando é um tempo que nós subjugamos a nossa carne, em que nós somos que meio que humilhados, e nós nos humilhamos debaixo das potentes mãos de Deus. Pedro diz, humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, porque no tempo dele, ele vos exaltará. Você vai ver que José, Abraão, todos esses homens de Deus tiveram que saber esperar o tempo de Deus para que as coisas acontecessem. O tempo que Deus ungiu Davi até que ele fosse ao trono, passou-se muito tempo. O tempo que Deus prometeu a Abraão como ser pai de muitas nações e dar um filho para ele, passou-se 25 anos. José, o sonho que ele recebeu para governar, e quanto tempo, tudo que José passou, é preciso saber esperar em Deus. Mas o povo ali, eles não sabiam esperar. Eles queriam tudo rápido. Essa a geração que nós vivemos é uma geração do tudo rápido, tem que ser rápido. Saber esperar, não sabe esperar. E nós precisamos saber esperar em Deus. Porque a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha, Caleb recebeu a promessa de Deus para a sua herança e passaram-se 45 anos e a força dele era a mesma. Por quê? Porque você espera em Deus, que o tempo não está sendo perdido. Amém. O tempo não está sendo perdido, pelo contrário, você está avançando. O tempo de espera é um tempo de avanço. Agora, também tem uma outra conotação, porque espere até que eu volte. Isso fala também da segunda vinda de Jesus. Jesus, quando subiu, e os discípulos ficaram olhando, por que vocês estão olhando para cima? O mesmo que subiu, ele vai voltar. Porque nós precisamos esperar a vinda de Jesus. Nós precisamos estar constantemente e todo dia esperando a vinda dele. Isso é bíblico. A igreja espera a sua vinda. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E é importante porque o tempo que você está esperando a vinda de Jesus, você meio que se posiciona. Porque, quer ver, eu estou fazendo. O que eu estou fazendo para esse reino? A minha vida está sendo para o reino ou está sendo para mim? Porque quando você está esperando a vinda de Jesus, você está edificando o seu reino, está fazendo a sua vontade. Amém, queridos? E nós precisamos estar constantemente sobre isso, pensando sobre isso, meditando sobre isso, porque certamente ele falou assim, o povo falou assim, ele está demorando, não vai vir agora. Vamos fazer um Deus, né? Vamos fazer um Deus. Agora, tem outra realidade que eu quero colocar para vocês, que não está exatamente aqui no livro de Êxodo, quando Moisés está recebendo as tábuas e eles constroem o bezerro de ouro, né, com os brincos, com as joias de ouro que foram tiradas do próprio povo. Mas quando Estevão está falando, está ministrando para o povo, para os judeus, a respeito de Jesus, e Estevão, ele fala sobre esse acontecimento, quando o povo construiu esse bezerro de ouro. Isso está lá em Atos, no capítulo 7, no versículo 40 a 41, diz assim: eles disseram a Arão, faça para nós deuses que nos conduzam, porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Amém? Moisés aqui é uma figura de Jesus. Queridos, nós sabemos o que aconteceu com Jesus. Nós sabemos que ele foi morto. Ele foi crucificado. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém. E hoje está sentado à direita do Pai. Amém? Amém.
Aí ele continua falando assim, Estevão falando, naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração. Eles fizeram uma celebração. A festa que Deus esperava deles não era essa, mas eles fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Entendo que o que está por trás daquele bezerro de ouro, a adoração àquele bezerro de ouro, não é simplesmente uma idolatria, uma imagem, mas uma idolatria àquilo que eles tinham feito. É o ápice da justiça própria deles. É o que nós queremos celebrar, aquilo que nós fizemos. Nós não estamos aqui para celebrar o que nós fizemos. Nós estamos aqui para celebrar o que Deus fez, o que Deus faz, as obras dele. Entenda, o primeiro pecado foi envolvido com essas nuances que revelam o pecado em si, o porquê eles pecaram. Porque quando você celebra aquilo que você faz, você está celebrando sua própria justiça. Nós não fomos chamados para nos gloriar em nós, queridos. Nós devemos nos gloriar nele. Amém. Se você conquista algo, você vai saber dar honra a quem merece. Não tem a ver conosco, queridos. Tem a ver com ele. Por isso que o tempo que você está esperando nele, porque você está confiando na força dele. Você está gloriando na esperança da glória de Deus. Tudo tem conexão. Quem gloria em Deus, espera nele. Jeremias 17 diz, maldito é o homem que confia no homem e faz sua carne mortal o seu braço. Ele será como um arbusto solitário no deserto. Mas bem-aventurado o homem que confia no Senhor e espera nele. Ele será como árvore plantada junto às águas que estende suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. No ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Mas perceba que é um homem que está esperando no Senhor, que confia no Senhor. Vem do Senhor, vem tudo que eu preciso vem do Senhor. Se espera nele e confia nele. Porque a nossa carne, queridos, ela gosta muito de elogio. A carne gosta muito de elogio. A carne gosta de fazer festa pelas nossas conquistas. Não, queridos, nenhuma conquista é maior do que o que Jesus fez. Tudo que temos vem dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Agora, um outro detalhe desse primeiro pecado. Então, isso tudo está revelando o quanto que eles eram centrados na força deles, na justiça própria deles, no mérito deles. Tanto é que eu não preciso esperar, eu posso realizar com as minhas mãos. Quando nós deveríamos confiar em Deus, esperar nele e deixar que as suas potentes mãos operem. Amém? E o detalhe desse pecado, desse primeiro pecado, porque eles estavam debaixo da lei. Eles estavam debaixo da lei. O primeiro mandamento é, não farão outros deuses diante de mim. E eles foram lá no primeiro mandamento. Porque Deus não nos chamou para ser ministros da letra, mas do Espírito, da graça. Amém? Que a letra mata, mas o Espírito dá vida. O Espírito vivifica. A lei, na verdade, ela vai revelar ao homem o seu estado pecaminoso, mas a graça nos revela Jesus e que nós somos nele. E é isso que nós precisamos saber, que nós somos em Cristo, quem nós somos nele. Então, se eu estou debaixo da lei, eu estou sujeito a essa idolatria. E quando eu estou debaixo da lei, eu vou construir os meus méritos para ser merecedor das bênçãos, da minha justiça. Quando na graça, a justiça é um presente divino. Porque Jesus foi feito pecado no nosso lugar. Ele recebeu o que nós merecíamos para dar para nós aquilo que ele merece. Não tem a ver com o nosso mérito. A graça nunca vai ter a palavra mérito no seu dicionário.
Tem que eliminar a palavra mérito. Eu mereço. Você merece nada, querido. Você merece o que Jesus recebeu. Amém? Agora, nós recebemos por graça tudo aquilo que Ele merece. A honra é dele, a glória é dele. Amém, queridos? E isso faz com que nós tenhamos gratidão. Você vê que a gratidão está muito ligada a essas coisas. A falta de gratidão está ligada a você se gloriar em si mesmo, você confiar em si mesmo, você está debaixo da lei. A lei não produz pessoas gratas. Amém? E eu quero falar com vocês e ministrar aqui a respeito dessa idolatria. Por que eu estou falando isso? O primeiro pecado em si revela o coração deles. E no livro de Juízes, eu meditando sobre Juízes, a gente vê um acontecimento, o porquê que antes de falar sobre o livro de Juízes, eu quero falar especificamente o que aborda esse livro de Juízes. O livro de Juízes veio logo após Josué, que sucedeu Moisés. Josué era como um general, né, que estava ali para conquistar as terras que Deus havia prometido por herança a Israel. A verdade, Josué é uma figura de Jesus. A Bíblia começa com Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Levítico, Deuteronômio, e são 5 livros, chamado Pentateuco, que representam a lei. E o fim do 5º livro, o fim da lei, vem Josué. E Josué é o símbolo de Jesus. Josué significa Yeshua, porque o fim da lei é Cristo. Tudo tem Jesus, amém? E Deus fala com Josué, Josué, o meu servo Moisés é morto, agora vai tu e faz o meu povo herdar. Quem nos faz herdar é Jesus. Deus tem uma herança para nós. E quando Josué morre, não como figura de Jesus, quando Josué morre, eles ficaram meio que perdidos. E passou uma geração que não conhecia Deus, e Deus precisou levantar juízes que liderassem o povo de Israel e eles reconhecessem a Deus. Por quê? No meio onde eles estavam havia outras nações que adoravam outros deuses e eles eram tentados a idolatrar esses deuses, e o maior pecado no livro de Juízes era essa idolatria, essa aliança que eles faziam com o povo. E assim foi constituído nesse livro de Juízes. Em Juízes capítulo 2, no versículo 2 a 3, fala assim: quanto a vocês, não farão acordo com o povo desta terra. Pelo contrário, demolirão os seus altares, contudo vocês me desobedeceram. Por que agiram assim? Portanto, agora digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão para vocês como laços, e os seus deuses, e os deuses deles, como armadilha. É interessante a forma que Deus usou para tratar do povo, é que Ele conservou aquele povo inimigo para tratar com o povo de Israel. Deus preservou e deixou eles lá, não destruiu aquelas nações que eram inimigas, porque no momento em que eles estavam desobedecendo, eles estavam se desviando para outro Deus, eles não estavam reconhecendo o Senhor, estavam idolatrando outros deuses. Deus permitia que os inimigos vizinhos viessem e tomassem posse da terra que era deles, porque era o contexto da lei. Amém? Eu até postei no nosso grupo, Deus usou para que eles viessem conhecer a guerra, para eles serem treinados. E a nossa maior batalha, queridos, é a batalha da fé. Situações que acontecem na nossa vida não são para nos destruir, são para nos treinar na fé. Amém. Nós somos provados na fé. Tiago diz, tende por grande gozo passar por várias provações. Porque quando você perseverar, tenha a perseverança completa. Porque você vai ser completo e maduro. Amém?
Então, você persevera na fé, você persevera em tempos difíceis, você sabe dar graça em tempos difíceis, você amadurece, queridos, você avança, você se torna uma pessoa mais robusta, uma pessoa mais firme, mais constante. Então, não tente entender em tempo de provas, de lutas, como um tempo de derrota. Não, um tempo de treinamento. Nós estamos sendo treinados, amém? Deus vai usar circunstâncias para nos treinar, queridos. Deus é um pai que não quer nos ver apenas como filhinhos, criancinhas. Amém? Deus quer nos levar para a maturidade. Deus quer nos ensinar a manejar a espada. Deus quer nos ver como obreiros aprovados que sabem manejar a palavra. Que sabem usar a palavra. Que sabem se comportar e se posicionar na palavra. Então, é um treinamento. A vida com Deus é uma escola que vai depender de você submeter a esse treinamento. Você pode resistir ao treinamento, como nós temos falado. Ou você pode também se submeter, entrando mais nas práticas espirituais, você meditando mais na palavra, entende? Participando mais daquilo, do convívio da igreja, das ministrações, ouvindo. Tudo isso é submissão ao treinamento. Agora, se você não faz isso, você está sem munição, queridos. Como você vai para a guerra sem munição? Em Efésios capítulo 6 diz assim, fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos no seu poder, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O dia mau vem, mas se você está armado, queridos, você não vai ser afetado. Por mais que as circunstâncias sejam difíceis, você não vai ser afetado, porque você está com o escudo da fé. Você está com o capacete da salvação. Você está com a couraça da justiça, o cinto da verdade. Seus pés estão calçados com o evangelho da paz. E nós precisamos entender isso. Deus quer nos ensinar e nos treinar a amadurecer. A correção de Deus, que está lá em Hebreus capítulo 2, fala de treinamento. Deus quer nos treinar. Nenhum pai quer ver seu filho como criança para sempre. Quer ver o seu filho desenvolver, crescer, amadurecer, para dar continuidade à geração. Amém? É isso que Deus espera de nós. E o que aconteceu? O povo de Israel, lá em Juízes, no capítulo 3, eles se desviaram do Senhor. No versículo 12 e 13 fala sobre isso. E tem um acontecimento, um ensinamento para nós. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, justamente por causa do mal que fizeram. O Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Depois de conseguir uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Amém. Vamos entender. Sempre quando a gente lê na velha aliança, a gente tem que observar os detalhes das palavras. Cada palavra tem um significado, sem sombras, tem realidades escondidas. Cada nome tem um significado, amém? Como eu falei sobre Josué, que significa Yeshua, que é o próprio Jesus, assim como outros nomes. Mas vamos entender o contexto. Os inimigos vieram e tomaram a cidade das palmeiras, que eram deles. Eu comecei falando com vocês a respeito do pecado de idolatria. Eles estarem concentrados em si mesmos, cheios de justiça própria, murmurando, em murmuração. Quer dizer, não havia expressão de gratidão ou louvor a Deus. Não, pelo contrário. Eles estavam celebrando as obras das mãos deles. Amém? E justamente quando esses inimigos vêm, eles tomam a cidade das palmeiras. O que é essa cidade das palmeiras? Quando eu falar de Palmeiras, não é o time do... não, Edmailton. Não é o time do Edmailton, não. Palmeiras é aquela árvore que ela é o símbolo de resistência. Sabe, tem registros de que quando aconteceu aquele tsunami, se não me engano foi na Indonésia, né? Indonésia,
palmeiras ficaram intactas, elas resistiram a tsunamis. Pessoas foram salvas porque se agarraram às palmeiras. Por quê? Palmeiras símbolos de resistência, de alguém que suporta as tempestades. É o símbolo de maturidade, amém? É o símbolo de alguém maduro. Então, nós vemos a palmeira, e lá em Salmo 92, no versículo 12 a 13, fala sobre as palmeiras. Ele fala assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Ele fala que os justos florescerão como a palmeira. E o florescimento da palmeira demora, mas quando chega é um tempo que fica muito tempo de florescimento. Amém? É um tempo mais demorado de florescimento que tem da palmeira. Quer dizer, como eu falei já, o florescer como a árvore é você dar expressões de gratidão a Deus. É você constantemente ter ações de graças a Deus. Florescer é você se gloriar no Senhor, é se gloriar na esperança da glória de Deus. Esse é o significado da palmeira e do seu florescimento. Deus espera que nós venhamos ser como a palmeira e florescer como ela. Amém? Florescer em ações de graça, sempre em ações de graça. Queridos, quem cresce em gratidão está crescendo no Senhor. Deus espera isso de nós. E justamente essa cidade, ela foi sitiada, ela foi conquistada pelos inimigos. Porque é como se fosse uma resposta: eles não podem florescer. Se eu impeço o florescimento deles, eu impeço o fruto deles. Se eu travo o florescimento deles, eles não vão frutificar. Eles não vão avançar. Amém? O inferno sabe onde atacar. Ele vai querer tornar o seu coração amargo. Ele vai querer tornar o seu coração com murmuração, as suas palavras com murmuração. Você reclame das coisas, reclame de tudo. Quando Deus espera que nós venhamos louvar, agradecer, se gloriar. O coração do povo de Israel era um coração de um povo orgulhoso, cheio de justiça própria, e Deus dá a lei para revelar o coração deles, e Deus precisou tratar com eles. Nós que estamos debaixo da graça, queridos, nós precisamos reconhecer mesmo e viver uma vida de gratidão. Porque a gratidão é de graça. Uma vida de gratidão, uma vida de louvor, você vai experimentar de um florescimento, de uma frutificação maior na sua vida. Amém? Agora, entenda que esses inimigos, eles conquistaram a cidade das palmeiras porque eles queriam impedir esse florescimento. E, na verdade, só floresce quem recebe primeiro a semente, que é lançada. Nós precisamos considerar isso. Considerar a semente. Amém? Precisamos observar isso. Agora, como que o povo de Israel, e como que Deus deu livramento para eles dessa condição? Porque os inimigos vieram e sitiaram. Era um período difícil, é um período de tribulação, é um período de fraqueza, porque eles estavam mais poderosos que eles. E isso nos revela também quando nós estamos vivendo situações em que nós nos sentimos muito mais fracos diante de determinadas circunstâncias que nós passamos. O que nós devemos fazer e a forma que nós devemos atuar? Como Deus havia falado, Deus quer que nós façamos uma festa no deserto. O deserto é um lugar de fraqueza, é um lugar onde você não tem recursos naturais. Mas Deus espera que nós venhamos tomar atitudes como essa que eu vou falar aqui com vocês, e nós vamos ver na revelação da palavra sobre essa atitude, como que Deus fez para livrá-los e libertar essa cidade das palmeiras para que o povo viesse a ter vitória novamente. E lá em Juízes, no capítulo 3, no versículo 15 a 22, diz assim: novamente os israelitas clamaram ao Senhor.
Quer dizer, eles voltaram para o Senhor. Eles estavam em outros deuses, agora eles voltam para o Senhor. Glória a Deus, né? Tem que aprender assim, né? Que lhes deu um libertador chamado Eude. Fala, Eude. Eude. É o nome do cara. Homem canhoto, filho do benjamita Gera. Guarde apenas o nome Eude. Ele era filho do benjamita. Ele era de Benjamim, da tribo de Benjamim. Os israelitas o enviaram com pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe, esse que havia sitiado a cidade das palmeiras, que havia conquistado essa cidade. Esse rei que era inimigo. Eude havia feito uma espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes, de um côvado de comprimento. E a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Isso, a Bíblia não deixa nenhum detalhe passar, né? Depois de entregar o tributo, Eude mandou embora os carregadores. Mas, ao alcançar os ídolos esculpidos perto de Gilgal, ele retornou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu: silêncio. Todos os seus auxiliares saíram da sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada na coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina, e com ele não tirou a espada. A gordura se fechou sobre ela. Enfim, Eude foi lá e derrotou esse rei. Por cada detalhe, né? A Bíblia não esconde nada. Esse Eude, os detalhes é esse de Eude, ele era um benjamita, ele era da tribo de Benjamim, ele fez uma espada para ele de 2 gumes, e ele amarrou essa espada na sua coxa direita, e com essa mesma espada que ele fez, ele matou esse rei que era inimigo, que havia sitiado a cidade das palmeiras. Amém? Agora, olha o que interessante, como que a Bíblia, né, Deus esconde as coisas para nos revelar e nos ensinar na Bíblia. O significado do nome Eude é: eu agradecerei. Amém, irmãos? Eu agradecerei. Eu acho que a gente não precisa nem de entrar muito a respeito disso, mas entende que há um poder dado por Deus quando nós agradecemos a Ele, quando nós somos gratos. Eu agradecerei. Quem era Eude? Eu agradecerei. E agradecer em tempo de crise. Agradecer em tempo difícil. Expressão de gratidão em tempo de deserto. Expressão de gratidão em tempo de fraqueza. Por isso que Paulo, ele fala assim: eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Gloriar no Senhor nas minhas fraquezas. Porque isso é maturidade, queridos. Em tempo de dificuldade, nós reclamamos. Em tempo de crise, o que nós fazemos? Deus nos chama, agradeça. Dê glórias a Ele. Celebre o nome dEle. Exalte o nome dEle. Tem algo que acontece no mundo espiritual que nós não sabemos explicar. Agora, entendimento, porque nós simplesmente agradecer. Ele tinha um fundamento de gratidão que é revelado até no próprio... da própria tribo que ele é da tribo de Benjamim. Benjamim significa filho da minha destra, filho da minha justiça. Nós todos somos filhos da justiça, amém, irmãos? Da justiça de Cristo que foi feita na cruz. Nós somos nascidos por causa do Evangelho. O Evangelho revela a justiça de Cristo. Nós não temos a mais a natureza de pecado, a natureza carnal que gloria em si mesmo, mas nós nos gloriamos no Senhor, porque dele provém a nossa justiça, dele provém a nossa força.
E justamente a espada de dois gumes, que significa a palavra da nossa boca. Amém? Em Apocalipse fala que da boca de Jesus saiu uma espada de dois gumes, porque simboliza a palavra que sai dos nossos lábios. As palavras são uma arma de guerra. A gratidão é arma de guerra. Nós pensamos que guerrear é você, demônio. Não, querido, isso é muito mais que isso. Você entrar num estado de fé e gratidão a Deus, você está guerreando contra o inferno. E ele, justamente na coxa direita, estava essa espada. Porque o lado direito é o lado da justiça. Nós cremos nessa justiça. A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça. E com a boca se faz confissão para a salvação. Queridos, a Bíblia diz assim, abre-me as portas da justiça. Isso está em Salmo 108 ou 118, não me lembro agora perfeitamente. Mas abre-me as portas da justiça. Eu entrarei por ela e renderei graças a Deus. Queridos, nós precisamos render graças a Deus. Render louvores a Deus que Ele nos fez justos. Aleluia. Amém. Agora, se nós somos frios, apáticos, diante daquilo que Jesus fez, queridos, nós não vamos experimentar da herança que Deus estabeleceu para nós. Porque a cidade das palmeiras era herança de Deus para eles. Quanta coisa que Deus já nos deu, mas estão sitiados pelos nossos inimigos. É herança nossa, mas está sitiada pelos nossos inimigos, os nossos adversários. Pertence a nós sabemos, como a saúde, como a provisão, tudo que Deus tem para nós pertence a nós, mas está sitiada pelos inimigos. Porque está precisando que nós venhamos crescer em ações de graças. Porque somente pessoas maduras herdam. Herança não é conquistada por crianças. A Bíblia diz, enquanto o herdeiro é menino, e nada se difere do escravo. Ele depende de tutores até o tempo determinado por Deus. Amém? Mas, o próprio Colossenses capítulo 1 diz assim, dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança. Você participa da herança quando você cresce em ações de graça. As coisas não acontecem por acaso, queridos. Nós precisamos, sim, de uma correspondência nossa. Nós correspondemos à graça. Deus espera que nós venhamos corresponder à graça com ações de graça. Com gratidão. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo que o Senhor fez. Obrigado pela obra na cruz. Obrigado que o Senhor me fez justiça. Porque se nós somos frios, e geralmente o esfriamento está ligado já porque você está centrado em você, não está centrado em Jesus. Você está arraigado em você e não em Jesus. Mas quando você está arraigado em Jesus, você vai crescer em ações de graças. Por isso que nós precisamos avançar, queridos, e crescer nesse aspecto. Avançar nisso que Deus tem para nós. Aí em Juízes capítulo 4, diz assim no versículo 1, depois da morte de Eude. O que significa Eude? Eu agradecerei. O que aconteceu depois da morte de Eude? Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E mais uma vez vieram derrota sobre eles. O tempo que você adora a Deus, se gloria nele, que você expressa sua gratidão a Ele, pelo aquilo que Ele tem feito, pelo aquilo que Ele é. E como eu falei, não são apenas palavras, mas também atitudes. Amém? Você está rendido a Ele. Você certamente não estará no caminho mau que Deus tem para você. Você vai provar daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas isso depende, queridos. Depende de nós querermos e nos submetermos a isso. Amém? Por quê? Por fé. Porque celebrar festa no deserto não é para qualquer um. Mas todas as festas de Israel estão voltadas para Jesus. Para tudo que Ele fez. Para tudo que Ele é. Amém? Glórias a Deus. Tem um versículo
que não está aqui no esboço, que Deus trouxe ao meu coração agora. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, no versículo 3, diz assim: porque nós é que somos a circuncisão. Nós, os que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em quem? Em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Nós não confiamos na carne. Nós não confiamos naquilo que nós podemos fazer. Nós confiamos em Jesus. E nós servimos a Ele. Amém? Vamos colocar de pé, queridos?